Olá, Poliana Tavares aqui, eu sou psicóloga clínica. Hoje eu quero trazer um pouco de informação sobre um momento que nenhum de nós, nenhum ser humano está preparado. É o momento da morte de um ente querido, da perda de um ente querido. Tá? E sobre o processo de luto. Um processo que é muito importante que seja vivenciado e que tenha acompanhamento psicológico, tá? Um acompanhamento de um profissional da área da psicologia para dar um suporte, porque é uma fase que precisa ser vivida, tá? Que se não for aceita, se não for compreendida, se a dor não for vivida, se não for ultrapassada e ressignificado, pode trazer muitas dores. Quando eu falo em dores, são sintomas psicológicos. Pode acarretar outras doenças mais graves, mais severas, como depressão, fibromialgia, tá? Dores emocionais que se mostram no nosso corpo físico. Eu vou trazer um pouco da teoria para vocês. Ontem eu fiz uma participação em um programa no SBT chamado Programa Comunidade aqui em Cuiabá. E eu falei que as fases do luto eram 4, são 4 atualmente. Já tem outras teorias mais antigas, né, que dizem que existem mais fases, tá? Mas atualmente são 4 fases do luto. É a aceitação, o processamento do luto, tá? Os ajustes internos e externos e a ressignificação. Tá? São fases que elas precisam ser vivenciadas, elas precisam ser vividas, mas na prática elas não precisam acontecer nessa ordem, até porque nós estamos falando de um evento que é inerente ao ser humano, né? E cada ser humano é único, né? Nós somos seres subjetivos e então cada ser humano vai reagir de uma maneira. Depende do lugar que essa pessoa ocupava na nossa vida, do papel social, né, que ela desempenhava. Então eu vou falar aqui pela ordem teórica, tá? A primeira fase é a fase da aceitação. É o momento em que nós nos deparamos com a falta realmente e aceitamos que essa pessoa não está mais entre nós, tá? Que ela já ocupou um lugar muito especial, né? Que nessa primeira fase ela ainda ocupa um lugar muito especial, mas que ela não está mais presente. É o momento em que nós realmente nos deparamos com a dor, tá? E percebemos que temos realmente que vivê-la, tá? A segunda fase é a fase do processamento do luto. É um lugar que nós colocamos, sabe, que nós começamos a refletir sobre o papel social que essa pessoa ocupava, o lugar que ela ocupava na nossa vida, no seio familiar, né? E vamos fazendo ajustes. E aí entramos na terceira fase, que são os ajustes internos e externos, tá? A fase do luto, eu estou dizendo aqui de maneira individual e singular, mas ela atinge, né, todo o seio familiar, todo um sistema familiar. E aí, então, se essa pessoa, se o ente querido que faleceu, né, for o marido, ele também possivelmente era um pai, né? E aí, então, tem que ser feito ajustes internos. Quem passa a desempenhar essa função paterna, né, para os filhos, né? Ele sempre será o pai dessas crianças, mas quem ocupará agora essa função paterna, né? Para a esposa, né, sempre será um grande amor, possivelmente, né, um companheiro que construiu toda uma vida, né? E aí é onde começa a entrar na ressignificação, que é a quarta fase nesse processo. O luto é um processo, gente, e a ressignificação, teoricamente, deveria ser a última fase, né, que é onde nós vamos dar um novo lugar para essa pessoa. Essa pessoa, ela não sai, né, das nossas vidas, né? Você não vai esquecer, não vai deixar de doer, né? Mas essa dor, ela vai diminuindo, sabe? Ao invés de você, da pessoa que está em processo de luto, ela chorar todos os dias, então ela pode chorar na manhã, ela vai chorar numa tarde, depois ela vai chorar, né, só o dia sim, dia não. Então, assim, a pessoa consegue lidar nessa fase melhor, né, com toda a dor, né? Esse momento vai se tornando mais leve. E isso, gente, pode demorar o quê?
um mês, dependendo da pessoa, do papel social que aquela pessoa ocupava na sua vida, né? Pode durar um ano, pode durar anos. Como eu disse, eu repito, é muito subjetivo, tá? Essa semana eu participei de uma reportagem sobre famílias, né, que são vítimas da violência, violência de rua, violência urbana. E aí, então eu pude compreender de forma muito prática, sabe, que essas famílias vivenciam essas fases na ordem realmente muito subjetiva, sabe? E a entrevista aconteceu na AFVV, que é a Associação das Famílias Vítimas de Violência. Aqui em Cuiabá, essa associação está lá no bairro Leblon. Eu vou deixar na legenda o endereço, o telefone, para quem quiser entrar em contato, quem quiser prestar uma ajuda, né? E para quem se solidariza, né, com essas famílias que precisam de ajuda. E lá eles começam pela fase da ressignificação. Muitas vezes, muitos deles não têm acesso nem ao corpo, né, de um familiar que eles perderam. E eles vivem lá prestando ajuda um ao outro. Às vezes, uma justiça que uma família consegue através da associação é uma vitória para todas aquelas famílias, para todos que estão lá trabalhando juntos, sabe? Então eles vão lá em busca de auxílio, em busca de informação, por onde conseguir obter ajuda, por onde conseguir uma justiça, a quem procurar. Então eles começam pela fase da ressignificação, que é onde você pode fazer algo a mais através de toda a sua dor, dar um novo sentido para aquela sua dor, direcionar toda a sua energia para ajudar o próximo, para fazer justiça por pessoas que vivem situação semelhante. Então, eles vivem esse processo de maneira inversa, sabe? Realmente muito subjetivo, mas que lá naquele grupo eu pude perceber que realmente eles começam pela fase da ressignificação. Eles buscam uma maneira de direcionar toda aquela dor, de fazer algo a mais, dar um sentido diferente para aquela perda que é tão dolorosa para eles. E aí, então, futuramente, né, é possível, através da justiça que até uma outra família consegue, eles conseguem aceitar, sabe, que o ente querido não está mais entre eles e que ele pôde continuar através da ajuda que dá um outro familiar. É uma maneira da pessoa conseguir caminhar nessa vida e não desistir de si própria, não desistir de viver. Eles encontram um novo propósito de vida lá naquela associação, sabe? Então, esse processo de luta é muito subjetivo e assim eu gostaria de finalizar. Eu espero que eu tenha suprido todas as dúvidas que me colocaram ontem, tá? E dizer que quem quiser prestar uma ajuda, quem quiser prestar um trabalho solidário para as famílias, né? Para aquela associação, tá? Que procure eles, eu vou deixar na legenda o contato certinho. Ok? Muito obrigada.